Bom dia, turma. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Nas últimas aulas a gente começou a falar, nas últimas, né? Começamos a falar sobre reações químicas, os processos que levam às reações químicas, como elas ocorrem, as diferenças, né, das reações químicas para as transformações, né, ou reações físicas. A gente viu lá que a essência das transformações químicas é sempre a formação de novas substâncias. E para isso a gente tem uma série de evidências, como liberação de calor, alteração de cor, de odor, formação de sólidos solúveis, formação de liberação de gás, e por aí vai, né? Uma série de evidências que comprovam as transformações químicas. Mas o que tem mais de que bate realmente para você entender que é a transformação química é toda vez que a gente tem a formação de uma nova substância, ou seja, um processo de reação química, em que substâncias reagem, que são os reagentes, formando produtos, formando novas substâncias. E o que a gente também observou é que em todas as reações químicas, né, a gente pode representar elas de acordo com as equações químicas, que são as representações, né, daquela reação que aconteceu. É, e a gente percebeu também que em toda reação química, né, os elementos químicos, né, que aparecem nos reagentes, eles têm que aparecer de volta nos produtos, né? E nunca nos produtos podem ter elementos químicos que não existiam nos reagentes, né? O que acontece nas transformações químicas é o rearranjo, né, desses elementos químicos, dessas substâncias, ou seja, elas vão se rearranjar para a partir daí ela formar nova substância. Né? Então, aquilo que a gente tem nos produtos de elementos químicos, né? Você tem hidrogênio, você tem oxigênio, você tem carbono, tem que aparecer nos produtos do rearranjo, ou seja, é recombinado do jeito que for. Né? Então, hidrogênio mais oxigênio, produto água, H2O. Então, tem o hidrogênio no reagente, tem o oxigênio no reagente, tem o hidrogênio e tem o oxigênio nos produtos também. Né? Então, todas as substâncias que estão presentes, todos os elementos químicos, não as substâncias, né? Todos os elementos químicos que estão nos reagentes, eles têm que aparecer nos produtos. E a quantidade deles tem que ser proporcional, né? Ou seja, a quantidade de moléculas de hidrogênio que tem no reagente, a gente tem que ter a mesma quantidade de moléculas de hidrogênio nos produtos. É, no caso da formação da água, né? A quantidade de oxigênio que a gente tem nos reagentes, a gente tem que ter a mesma quantidade de oxigênio, né? De moléculas de oxigênio, de átomos de oxigênio no produto. Né? Isso aí a gente ficou conhecendo como a lei da conservação das massas, né? De Lavoisier, né? Ele veio naquela ideia que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a noção dele é de que as substâncias elas sofrem transformações, elas se modificam, né? E essas modificações, essas transformações das substâncias é que vão gerar novas substâncias. Então, o Lavoisier entendia que as substâncias, os átomos se rearranjavam para formar novas substâncias, para formar os produtos, né, os novos produtos daquela combinação, né, daquela reação química, mas nunca se perde matéria, nem nunca se ganha matéria. Né? E os átomos também, eles nem desaparecem, nem aparecem novos átomos. Né? Então, daí que tinha a lei da conservação das massas, ou seja, a quantidade de átomos que a gente tem nos reagentes tem que estar presente nos produtos, ou seja, a matéria ela não se desaparece, né? Então, tipo, você vai reagir, por exemplo, hidrogênio mais oxigênio e nos produtos o hidrogênio desaparece e aparece magnésio, por exemplo. Isso não pode acontecer, ou seja, você não pode surgir com novos átomos, né? Aí só tem um rearranjo dos átomos. Você não pode sumir com matéria, não pode surgir matéria a mais, ou seja, não pode ter, por exemplo, mais. Por exemplo, se você tem uma reação química que você tem, por exemplo, pensando já balanceado, né? Dois oxigênios nos reagentes e no produto, sei lá, tem seis oxigênios, não pode, não existe isso, não tem de onde existir esses quatro oxigênios a mais que aparece. Tinha dois nos reagentes e apareceu seis oxigênios nos produtos, isso não tem como acontecer, né? Porque aí nesse caso estaria surgindo matéria nos produtos de lugar nenhum, né? Então isso não acontece, certo? Então por isso que a gente fala do balanceamento estequiométrico, ou seja, o balanceamento das reações e das equações químicas. A quantidade de átomos que estão presentes nos reagentes
tem que estar presente nos produtos, a mesma quantidade. Por isso que a gente faz o balanceamento das equações, para ver quanto é a quantidade de cada substância, de cada átomo, para se balancear, né? Isso aí porque o Lavoisier ele fez uma série de experimentos para comprovar isso, que existe essa proporcionalidade, né? Não essa, na verdade não é proporcionalidade, essa igualdade de valores, né? Ou seja, a quantidade de átomos presentes nos reagentes tem que ser a mesma quantidade presente nos produtos, e daí o que a gente chama da conservação das massas, né, que é esse princípio, essa lei pensada e desenvolvida pelo Lavoisier para poder explicar essa proporcionalidade das substâncias. Né? Outra coisa que é bastante importante é o que a gente chama da previsão nas transformações químicas. Né? Por exemplo, a gente consegue prever, é possível, né, prever que massa de uma substância será obtida, por exemplo, no produto, em uma reação química. Então, quando Lavoisier lá, ele falou dessa questão da conservação das massas, né? Essa lei dele aí, ou seja, a gente sabia assim, a quantidade de átomos que tem nos reagentes, a gente sabe que tem nos produtos. Se a gente sabia a quantidade de massa, ou seja, a quantidade de matéria dos reagentes, a gente vai saber a quantidade dos produtos e vice-versa. Ou seja, se eu somar as massas das substâncias que estão reagentes, lá tem 3, 4 substâncias reagentes. Se eu somar a massa delas, eu sei que a quantidade nos produtos vai ser a mesma. Né? Ou seja, a quantidade de massa vai ser igual nos produtos. Então, se eu tenho, sei lá, 100 gramas de reagente reagindo, de substâncias reagindo nos reagentes, eu vou saber que nos produtos eu vou produzir no total, quando eu somar todas as substâncias produzidas nos produtos, eu vou ter também 100 gramas de produtos. Ou seja, né, no experimento do Lavoisier, né, que então ele afirmava lá que a massa dos produtos é a mesma dos reagentes antes da reação química ocorrer. Então é justamente isso. Se você sabe a massa, a quantidade de matéria empregada nos reagentes em uma reação química, você já vai saber a proporcionalidade que você vai encontrar nos produtos. A proporcionalidade não, na realidade é a igualdade, né? A igualdade. Então a quantidade de reagentes, de massa de reagentes, de quantidade de reagentes que você utiliza na sua reação química, ela vai ser igual dos produtos. Então, a partir desse princípio do Lavoisier, né? Então, com base nesses experimentos deles, que ele chegou a essa conclusão, ele não chegou a essa conclusão do nada, a gente pode prever, nesse caso, né, a quantidade de produtos que serão obtidos em uma reação química, ou seja, depois de uma reação química acontecer. Né? Então, a gente pode... E aí é bom a gente rememorar, né, um pouco de alguns conceitos. O conceito de massa atômica, que a gente falou um tempo atrás, né, e também da ideia do Lavoisier. E, bom, então vamos ver basicamente isso aqui, o que a gente já podia perceber, né? Aqui já levando em consideração em gramas, né? Mas a gente poderia ter isso em massa molecular, né? Ou massa molar, na massa lá de cada um dos átomos, né? Mas aqui levando em gramas, né? Então, supondo que a gente tenha 112 gramas de ferro, veja que já está multiplicado pelo balanço estequiométrico, certo? Então, na verdade, o ferro seria 66, né? Então, não, 56, né? 112 por 12 é 56, não 66. Então seria 56, né? Então a gente teria já 56 aí de ferro, né? Lembra que multiplicando por 2, aí fica 112. Então se eu tenho 112 gramas de 2 ferro, mais 32 gramas de oxigênio, então eu tenho 114 gramas de reagente, né? Então eu somo o total de massa que eu tenho aí nos reagentes, e eu vou encontrar lá que lá no formando lá o FO, né? FeO, né? Óxido de ferro, eu vou ter também a 144 gramas, ou seja, eu tenho que ter nos produtos a mesma quantidade de massa que eu encontro nos reagentes, ou seja, eu não posso ter a mais nem a menos, certo? Então
É justamente disso aí que trata ai, Jesus, falta na minha cabeça agora. A lei de Lavoisier, né? Então, se eu tenho lá então, a quantidade de gramas que eu vou apresentar, ou seja, a quantidade de matéria que eu vou ter nos reagentes, eu tenho que ter obrigatoriamente essa quantidade de matéria nos produtos. Então, se eu tenho 112 gramas de ferro mais 32 de oxigênio, formando 144, então é o total, certo, gente? Lembra que tem que ser o total dos reagentes. Podia ter 10 reagentes. Eu tenho que somar a massa de todos os reagentes e para saber qual vai ser a massa total do produto. E os produtos podem ser mais de uma substância, né? Então, mas a soma de todas as substâncias que tem no produto, a quantidade de massa de todas as substâncias do produto tem que ser igual à quantidade de massa de todas as substâncias que estão reagindo nos reagentes. Então eu tenho que ter essa quantidade, ela tem que ser igual, certo? E aí as questões elas podem envolver, trazer isso, né? As questões elas podem dizer quanto é a massa do ferro, do oxigênio, e vocês têm que lembrar de multiplicar pelo, pelo coeficiente estequiométrico, né? Então você diz lá, ferro, questão ferro, o ferro, 56 gramas de ferro, reagindo com 32 gramas de oxigênio, formando 144 gramas de, sei lá, vai formar quantos gramas de óxido ferroso. Aí vocês vão ter que ir lá, né? Ver o peso, aí fazer o balanço estequiométrico. A questão pode dar a equação se está balanceada, então você primeiro tem que balancear, depois multiplicar a massa pelos coeficientes, não pelos índices, certo? Pelos coeficientes. Seja, coeficiente estequiométrico, né? Então ali o oxigênio, o O2, 32 gramas de O2, não é que é 16 gramas de oxigênio, 16 gramas de oxigênio, né? Que a massa do oxigênio, do gás oxigênio O2, aí que está sendo utilizado, é 32 gramas. A do ferro é porque são duas moléculas de ferro, certo? Então, por isso que está 102, por isso que eu falei que é 52, 56. Você tem que prestar atenção no coeficiente estequiométrico, então não no índice, né? Aí são 32 gramas do gás oxigênio, certo? Não é do átomo do oxigênio, do gás oxigênio. E quando ele bota lá 62 gramas de ferro, só que como são dois ferros, porque o coeficiente que são duas moléculas de ferro, então você sabe que um ferro aí tem 50, ele está reagindo a 56. Então 56 mais 56, ou 56 vezes 2, certo? Então a questão ela pode dar aí essa equação sem estar balanceada, dizer quantos gramas tem cada um dessas substâncias do ferro e do oxigênio e perguntar quanto vai se formar de óxido ferroso. Aí vocês iam fazer, balanceava primeiro, depois ia ver quantas gramas estão reagindo para descobrir quantas gramas tem no final, certo? Ou descobrir quantas gramas tem no final e depois ver quanto tem em cada um dos reagentes. Mas aí é mais complicado, né? É mais fácil ver quanto é que tem dos reagentes e depois descobrir, quando se somar dos reagentes, já vai ser o resultado dos produtos, certo? Mas aí vocês podem fazer, né? Até porque aí o oxigênio, se vocês fossem fazer pelos produtos, no oxigênio você não ia saber, né? Porque ele diz a massa do gás oxigênio. Aí você vê lá que tem só uma molécula de oxigênio. Aí seria mais complicado vocês. Mas daria quase no mesmo, né? Que seria 2 vezes 2. Bom, aí vocês viram da melhor forma. Mas a melhor forma, eu acho melhor vocês fazer os reagentes e descobrir os produtos. Mas se vocês acharem que o inverso faz sentido, mais sentido para vocês, também não está errado não. O que importa é que vocês têm que achar o mesmo resultado para os dois lados, certo? Tem que ser igual, não pode ser diferente. Bom, logo após o Lavoisier, veio um outro cientista chamado o Joseph Louis Proust. O Proust ele estudou, né, as massas obtidas em reações e constatou, né, que ele aprofundou mais o estudo de Lavoisier e ele constatou que valores experimentais que ele constatou alguns valores que ele encontrou experimentalmente e ele viu a formular uma outra leizinha, né? Então, para a gente utilizar aqui para a gente utilizar como exemplo, né, para a gente ficar melhor da gente compreender o que o Proust ele propôs,
vamos utilizar aqui a reação que forma a água, né? Então a gente tem hidrogênio reagindo com oxigênio, né? Para formar a água, certo? Então aqui a gente tem uma série de experimentos em que ele foi utilizando quantidades em gramas, né, desses reagentes e obtendo né, as quantidades de água no final, ou seja, os reagentes, que é o hidrogênio e o oxigênio, e ele foi fazendo vários experimentos com várias proporções desses valores e encontrando várias proporções, né, valores nos produtos, né. Então ele ia lá alterando as quantidades de hidrogênio, né, e ele percebendo que ele precisava alterar a quantidade de oxigênio para obter, ou seja, se ele alterasse a quantidade de hidrogênio, ele percebia que ele tinha que alterar a quantidade de oxigênio para que no final eles conseguissem reagir todas as moléculas de hidrogênio com todas as moléculas de oxigênio e assim conseguir formar moléculas de água, né? Então ele pode, sei lá, colocar um experimento, perceber lá e colocar um experimento 10 gramas de hidrogênio, ele tem que colocar 80 de oxigênio para conseguir 90 de água. Mas aí ele, professor, você só consegue formar água nessa quantidade, ou seja, quando a gente viu aquele experimento anterior, eu só consigo produzir obrigatoriamente toda vez que eu reagir o ferro com oxigênio, só vou sempre produzir 144 gramas desse óxido de ferro. É obrigatório ser desse jeito, ou seja, eu não posso usar outras proporções? Pode. Você pode utilizar outras quantidades de matéria, mas aí você tem que o que o Proust percebeu é que essas quantidades elas vão ter que ser sempre proporcionais para que aquela reação química aconteça, né? Então eu posso utilizar 10 gramas de hidrogênio desde que eu utilize 80 de oxigênio e aí eu vou conseguir 90 de água. A gente é só somar ali os reagentes e vai ver a quantidade de produtos. Ele foi e fez um outro experimento utilizando 2 gramas de hidrogênio, mas ele percebeu que para diminuir de 10 para 2 ele tinha que diminuir o oxigênio de forma proporcional, certo? Então ele tem que diminuir de 80 para 16 oxigênio e ele formava aí 18 gramas de água, ou seja, menos. Se ele utilizasse 1 grama de hidrogênio, ele tinha que, ou seja, se ele utilizasse a metade, ele tinha que diminuir também a metade do oxigênio, então de 16 para 8 e conseguia 9 de oxigênio, ou seja, lá do 1 para o 2 ele dividiu em 5 vezes esse valor. Se ele vai diminuir em 5 vezes o valor em gramas, né, de hidrogênio, ele vai ter que diminuir também do oxigênio para que ele consiga sua reação química. Se ele for aumentar, não vou usar 10, eu vou usar 20 de hidrogênio, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que utilizar 116 gramas de oxigênio, ou seja, eu vou ter que dobrar a quantidade de oxigênio e eu vou somar para descobrir quanto é que dá no produto. Então vai dar 180 gramas de água. Então se ele foi lá, usou 0,4 gramas de hidrogênio, ele usou 3,2 de oxigênio e encontrou 3,6 de água. Ou seja, você faz, professor, então veja que aqui ele está fazendo as reações químicas, né? E ele está encontrando os valores aqui, ó, nas gramas, mas ele está encontrando valores diferentes. Mas o que o Proust ele percebeu é que, obviamente, como você está trabalhando aqui com esses valores brutos, você vai encontrar valores brutos diferentes. Não sei se você diminuir por 4, né, os reagentes, você obviamente vai formar menos água, né? Na mesma proporção, você vai dividir, vai ser 4 vezes menor. Mas o que ele percebeu é quando você pega, por exemplo, e faz a proporção, ou seja, se você pegar, por exemplo, a massa de hidrogênio, se você dividir, por exemplo, a massa de hidrogênio dos experimentos pela massa de oxigênio e fazer o mesmo com a massa de hidrogênio e da água, você vai sempre encontrar o que ele percebeu. Ele percebeu que existia uma proporção. A proporção vai ser a mesma, ou seja, você pegar a quantidade de hidrogênio e dividir pela quantidade de oxigênio, e fazer a mesma coisa, dividir a quantidade de hidrogênio pela quantidade de água, você vai sempre encontrar uma mesma proporção. E nos produtos a proporção vai ser sempre a mesma, que é exatamente o que a gente fez aqui. Olha. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhorzinho. É exatamente o que a gente fez aqui, olha. Então, por exemplo, se eu peguei aqui a quantidade de oxigênio e dividir, tanto faz, a quantidade de oxigênio
e dividir pela quantidade de moléculas de hidrogênio, pela massa, né? A massa de oxigênio dividida pela massa de hidrogênio. Então eu descobri que a proporção de oxigênio para hidrogênio é 8, certo? Se eu fizer a proporção... então eu peguei lá, veja que é desse primeiro quadro aqui, né? Tá vendo? Hidrogênio 10, oxigênio 8. Então eu dividi aqui a massa no primeirinho. Eu dividi a massa de hidrogênio, ou de oxigênio pela massa de hidrogênio. Achei uma proporção de 8. Se eu dividir a massa de água, que era... Ops, desculpe, aula errada. Se eu dividir a massa de água, que é 90, pela massa de hidrogênio, que é 10, eu vou descobrir que existe uma proporção de 9. A proporção entre massa de água e hidrogênio é de 9. Se eu dividir da mesma forma a massa de água pela massa de oxigênio, eu vou descobrir que existe uma proporção de 1,125. E aí, se eu fizer isso para todos os valores dos experimentos, vocês vão ver o quê? Que a proporção, ou seja, que a relação entre as massas dessas substâncias, ela vai permanecer a mesma. Ou seja, eu posso alterar os valores brutos de gramas, mas a proporção de cada um desses reagentes vai ser sempre a mesma. Para todos os casos, a proporção da relação entre a massa de água e a massa de oxigênio é sempre 1,125. A proporção da massa de água pela massa de hidrogênio em todos os experimentos que eu fiz, ela sempre vai ser igual a 9. E a proporção da massa de oxigênio pela massa de hidrogênio, em todos os experimentos que eu alterei os valores brutos em gramas, a proporção vai ser sempre igual a 8. Ou seja, a proporção vai ser sempre a mesma, certo? Então foi isso que o Lavoisier ele percebeu nos estudos dele. Então ele percebeu justamente que a proporção entre o hidrogênio, o oxigênio e a água, ela sempre vai seguir uma proporção mais ou menos que vai dar 1 para 8, né? Ou 1 para 8 para 9, né? Ou seja, 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio para 9 da água, sem seguir a proporçãozinha estabelecida por eles, né? Ou de 8 para 1 para 9. Ou seja, em todos os experimentos, esses experimentos que o Proust fez, as proporções em massa, ou seja, entre os reagentes e produtos, sempre foram constantes. Ou seja, a proporção da massa dos reagentes para a massa dos produtos, por mais que você altere o valor bruto da quantidade da massa, mas a proporção final vai ser sempre a mesma. Ou seja, eles vão ter a mesma proporção sempre, certo? Então ele sugeriu que a lei o Lavoisier ele falou da lei da conservação das massas, né? Foi do Lavoisier. O Proust ele veio falar sobre a lei das proporções constantes, né? Que aí ficou conhecido como a lei de Proust. Então tem a lei de Lavoisier e tem a lei de Proust. A lei de Proust fala da conservação das massas, e a lei de Lavoisier, né? E a lei de Proust fala sobre as proporções constantes das massas, né? Então, usando a lei de Proust junto com a lei de Lavoisier, a gente pode prever a massa, né, de um reagente que será necessária para reagir com outro, e a massa do produto que será obtida nessa reação, né? Ou seja, por a gente saber que as proporções entre as massas é sempre constante, e por saber que as massas elas se conservam, ou seja, não desaparece matéria nem surge matéria nova, a gente consegue fazer essa relação, né? Então você pega uma reação balanceada, você balanceia uma reação, você consegue saber, ou seja, você quer saber quanto de produto vai se formar a partir de uma quantidade X de um reagente, você consegue estabelecer essa correlação. Então o que eu quero dizer com isso é que qualquer valor que for dado para você de substâncias que estão reagindo, da quantidade de gramas, você, pela lei de Proust, você consegue fazer sobre qualquer possibilidade. Então, por exemplo, se uma questão lhe dá que 10 gramas de hidrogênio reagindo com 80 gramas de hidrogênio forma 90 de água, ele fala: se eu quiser utilizar 2 gramas de hidrogênio, quanto de oxigênio vou precisar reagir e quanto de água vou formar? Como eu já sei a primeira, que 10 gramas de oxigênio forma 80 gramas, 10 gramas de hidrogênio reagindo com 80 gramas de oxigênio forma 90 de água, e eu quero saber, e se eu utilizar 2 de hidrogênio, quanto eu vou precisar de oxigênio, quanto eu vou precisar de água? É só jogar uma regra de 3.
Ou seja, se uma questão ela já lhe diz uma quantidade de uma substância, de uma reação que está acontecendo para formar uma outra substância. Se ele só dá as massas separadas, ele pergunta, eu quero utilizar tanto, ou seja, mais ou menos daquilo que foi dado, é só vocês fazerem uma regra de 3 direto. Ou seja, se você sabe que 10 reage com 80, e se você quer saber quanto de 2 de hidrogênio, você faz a regra de 3. 10 para 80, 2x. Faz a regra de 3 simples, 2 vezes 80, x vezes 10, você vai encontrar que é 16. Se você tem 10, você já tem esse 10, 80, 90 nessa reação. Se ele diz que você quer utilizar 1 de hidrogênio, quanto de água você vai saber? Então, se você já sabe esse primeiro, você faz uma regra de 3. 10 forma 90, 1 forma x. Aí faz x vezes 10, 1 vezes 90, divide, você acha que 9. Ou seja, essa lei de Proust, ela determina que as proporções serão sempre as mesmas. Então, você joga uma regra de 3 em cima, você consegue descobrir todas as proporções possíveis. Então, a questão lhe dá lá uma reação química que fala, se eu utilizar o dobro do reagente de hidrogênio, quanto é que vai ter de oxigênio? O dobro. Se dobrou, vai dobrar tudo. Se foi o triplo, vai triplicar tudo. Se foi metade, vai ser metade em tudo. Se essas proporções elas permanecem constantes, certo? Espero que você tenha conseguido entender. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. A gente se vê na próxima aula. Tchau.